Amam a verdade, com um santo temor do pecado. Existe algo profundamente verdadeiro nesse movimento de tentar ir para a verdade. Pode ser que a gente caminhe para lá por medo e não por amor. Existe um movimento profundamente verdadeiro, genuíno, bom, que se dá pelo temor. Crianças não fazem as coisas erradas, não é porque elas sabem exatamente quais são as certas, mas porque elas têm medo de desagradar. E nós fazemos isso também enquanto ainda somos crianças espirituais. Não há nenhum problema nisso, porque a gente está falando aqui de um desenvolvimento que vai acontecendo pouco a pouco na alma de alguém que de fato se dispõe a fazer essa progressão. A nossa consciência, ela acusa a gente quando a gente não está fazendo algo de bom, se a gente para ouvi-la. Que pensamentos eu cultivo no meu interior quando eu entro no trabalho, quando eu chego na minha casa, quando eu ouço minha esposa, quando eu falo com meus filhos? Temer não estar próximo, não pensar o que é correto pensar, falar o que não deve ser dito, se omitir quando a gente deve agir, calar e esperar. Olá, sejam bem-vindos à nossa última meditação do primeiro dia do Retiro de Carnaval. Em primeiro lugar, muito bom ver vocês todos aqui. Então, recapitulando, hoje mais cedo, na primeira meditação, das 7 da manhã, a gente ouviu sobre o cotidiano como cátedra para buscar essa perfeição da vida. A gente falou também, né, sobre os dois templos, o trabalho e a família. Depois, meio-dia, todos aqui presentes também, tinha bastante gente lá fazendo exame de consciência, né? Então, vocês sempre muito espirituosos. Alguém aí no chat falou, bem, se fosse bingo, eu tinha ganhado, porque marcou todos os pontos lá, né, do exame de consciência. Isso é bom, significa que você está humilde, aberto, ouvindo. Outra pessoa eu vi brincando ali, falando que era... Não é possível, o Doc me conhece, isso é pessoal. Ele tá falando para mim, tô falando para você, tô falando para mim, tô falando para todos nós. Aqueles pontos ali, quase todos, a gente pode melhorar, enfim, né? Depois, às 15 horas, às 3 da tarde, fizemos a leitura. Foi impressionante, né? A quantidade de gente aqui lendo comigo, né? Ouvindo junto. A leitura daquele livro O Valor Divino do Humano, do Jesus Urteaga. Certamente, os livros já estão esgotados, né? Se compraram todos os livros. Então, a primeira live da manhã já está com 140 mil, 130 mil visualizações. É impressionante. Impressionante. Isso mostra para mim que a gente está no caminho certo, que nós não somos poucos, que esses assuntos espirituais, eles estão na ordem do dia, que não é anacrônico falar sobre isso, que o amor ainda está em moda. O amor está em moda. Isso é muito bom. Uma das coisas que eu mais gosto é isso, quando a gente constata que o amor, a esperança, não são roupas velhas, não são casacos antigos com cheiro de naftalina que foram guardadas no armário para que a gente nunca use, mas o amor está em moda. A esperança está em moda, que são essas coisas que a gente está falando aqui. E a gente vai falar sobre isso ao longo desses nossos 3 dias de retiro. Agora, à noite, eu preparei uma meditação mais breve, talvez, né? Vai depender, mas um pouquinho mais breve, sobre... Vamos começar com o tema, depois a gente vai, né? Depois faz um pequeno desvio. Mas ainda
um tema ainda no esteio desse primeiro compasso do nosso dia, do nosso primeiro dia, que é o compasso da natureza, da vida natural, de como que a gente poderia olhar para as coisas naturais da nossa família, do nosso trabalho, da nossa vida cotidiana e tentar encontrar ali os motivos divinos, os motivos espirituais que nos fazem querer continuar marchando nesse mundo, sabendo que a felicidade é um lugar e esse lugar não é daqui, não é da Terra, né? Então a felicidade é um lugar no qual a gente vai contemplar face a face o rosto de Deus. E se há um motivo para a esperança, é esse um motivo para a esperança. Contemplarmos face a face o rosto de Deus. Agora, ocorre que, isso eu já falei numa outra live, uma live dessas também marcante, eu falei que há almas atentas. Há almas atentas. Há pessoas que estão aqui nesse mundo já, de algum modo, antecipando na medida em que é possível antecipar esse estado de beatitude, esse estado de felicidade, de alegria, de bênção, que a gente só vai experimentar plenamente no céu, que a gente vai experimentar plenamente quando a gente estiver face a face com Deus. Mas algumas pessoas aqui já nesse mundo dizem pra gente, sem se enganar, evidentemente, ou seja, sabendo que nesse mundo há sim sofrimentos, nesse mundo há sim provações, nesse mundo há sim tristezas, perdas, carências, mas algumas pessoas já nesse mundo, ainda com isso tudo, ainda que tudo isso nos ocorra, perdas inesperadas, seja de dinheiro, de amores, de pessoas que conviviam com a gente, de memória, de oportunidades. Essas são as nossas perdas, são as perdas que a gente precisa conviver todos os dias, né? Todos os dias a gente vai ter alguma perda. De maior ou menor natureza, de maior ou menor monta, de maior ou menor impacto na nossa vida, mas todo dia, todos os dias, a gente experimenta múltiplas perdas. E aqui que está o assunto. A gente precisa traçar uma linha no chão. Uma linha, por assim dizer, no nosso coração, se você quiser. E a gente vai decidir de que lado a gente vai estar. A gente está do lado daquelas pessoas que... Isso é profundamente espiritual, hein? Do lado daquelas pessoas que estão com os olhos postos nas perdas, se lamentando delas, vivendo aquilo que em outro lugar a gente chamou de mística do quem me dera. Ou seja, quem me dera eu tivesse 20 anos, quem me dera eu tivesse uma esposa como a do meu irmão, quem me dera eu tivesse a mãe do meu primo, quem me dera eu fosse inglês, quem me dera eu fosse mais velho, quem me dera eu fosse mais alto, quem me dera eu fosse mais baixo, quem me dera eu fosse mais magro, quem me dera eu fosse mais gordo. É possível a gente viver uma vida inteira, é possível algumas pessoas viverem uma vida inteira nesse lugar. Esse é o lugar onde os olhos estão postos simplesmente na perda, no prejuízo, naquilo que eu não tenho, naquilo que eu não sou, naquilo que eu não posso conquistar, naquilo que eu não posso ter, naquilo que eu não... No entanto, como eu disse, há almas atentas. E a gente tem que aprender delas. Almas que mesmo nessas circunstâncias mais adversas, mais profundamente bizarras, monstruosas, encontram esse quid, esse quê de sentido. Encontram uma profunda felicidade, mesmo quando parece que tudo falta. Vejam a história do sujeito chamado Maximiliano Kolbe. É um exemplo pra gente extremo. No campo de concentração, esse sujeito, já lastimado pela fome, arrebentado por golpes violentos daqueles soldados e capitães que comandavam os campos
de barbárie, os campos de concentração. Arrebatado por esses golpes, lastimado por toda sorte de sofrimentos, esse sujeito testemunhou e deu testemunho, sobretudo, um evento desses que faz a gente pensar, e aqui que está o ponto que eu queria, que essa é a linha que a gente traça, que faz a gente pensar o que é o homem, o que é a mulher, para que a gente foi criar. Ou seja, que coisa, quem eu posso ser se eu me dedicar, se eu estiver comprometido a ser tudo quanto eu posso ser. Não por uma força própria ou por um mérito do meu próprio músculo, da minha própria inteligência, isso é bobeira, mas por uma abertura verdadeira a esse olhar que vem do alto, que me entrega coisas, que me dá oportunidades, me dá beijos de amor. Essa é a história da nossa vida, hein? É a história da nossa vida. É a história das misericórdias do olhar amoroso. Então, esse sujeito chamado Maximiliano Kolbe testemunhou e deu testemunho. Testemunhou a vileza, o quão torpe podem ser os atos humanos. E a gente tem que ficar atento aqui a essa parte da história também. E deu testemunho do quão nobre pode ser um ser humano aberto ao amor, à entrega, à generosidade, ao sacrifício. Resumindo, um pai de família foi pego por um soldado e seria lançado numa cova, seria lançado vivo numa cova que havia nos campos de concentração. Então, não bastasse já aquele cenário de dor, de perda, de tragédia, aquele cenário no qual não conseguimos imaginar nem animais vivendo ali. Não bastasse isso, havia ainda como piorar. No campo de concentração haviam covas que, como que para punir e disciplinar, para ensinar a que os prisioneiros não fizessem motins, lançavam-nos vivos e os deixavam morrer. Sem comida, sem bebida, amontoados uns sobre os outros. Dezenas de pessoas vivas, lançadas numa cova, num fosso tampado, onde mal entrava a luz do dia. Eram lançadas lá e faziam suas necessidades, se urinavam, adoeciam e finalmente morriam. Um pai de família foi pego para ser lançado e suplicou ao soldado que não o lançassem naquele lugar, não o condenassem definitivamente à morte, porque ele ainda tinha esperança de que encontraria sua família fora do campo de concentração e poderia cuidar dela. E precisava cuidar dela porque ele era o pai daquela família. Olha, diante de uma cena dessa, a gente precisa meditar quem a gente seria nessa cena. Porque havia um homem ali, esse sujeito chamado Maximiliano Kolbe, que vendo aquilo tudo, pensou, olha, esse sujeito é um pai de família, ele tem crianças e mulher para cuidar, e eu, aqui nessa terra, não as tenho. Tenho muitos filhos espirituais, mas não tenho mulher e filhos para criar. E esse sujeito, então, se prontificou para trocar de lugar com aquele pai de família. Se deu em sacrifício. O soldado rindo, zombando daquele ato heróico de amor, mas um olhar turvo pelo mal não enxerga os atos de amor grandiosos nessa terra. Zombando, pegou aquele sacerdote, Maximiliano Kolbe, e fez a troca. E o lançou, o depositou no calabouço. Ocorre que os dias iam passando e os soldados entravam lá de 3 em 3, de 4 em 4 dias para ver quem tinha morrido. E eventualmente recolhiam o morto e eventualmente deixavam o morto lá apodrecendo junto dos vivos
já em estado de inanição. E uma coisa curiosa aconteceu nas covas, que eram várias covas próximas umas às outras. Uma coisa curiosa aconteceu nas covas ali, naquele tempo em que Maximiliano Kolbe lá embaixo estava. E os soldados testemunham que havia uma grande paz entre aqueles homens condenados à morte, numa situação ainda mais vil do que a situação do campo de cima, do campo de concentração. Havia uma grande paz ali, que o Maximiliano Kolbe entoava cânticos, hinos de louvor, cantos de amor a Deus, e batizava as pessoas. E celebrava o sacramento da confissão para as pessoas que estavam ali embaixo. Recém-chegadas à fé, muitos judeus, né? Muitos já tinham esquecido da sua fé. Então, mesmo no estado onde tudo nos é tirado, tudo é tirado da gente, tudo, é possível dar uma resposta profundamente humana, que afirma a grandeza do espírito, que afirma a magnanimidade do espírito humano. Um espírito, por assim dizer, indomável. Indomável no amor, indomável na esperança. Aí está a força humana. A força do braço apodrece. A força do braço some. A força do espírito, essa sim, é perene. A força de um espírito que se deixa dobrar, conduzir, beijar, se deixa ser inflado pelo amor que vem do alto. Maximiliano Kolbe, então, durou dias ali. Muito mais do que a razão podia esperar. E os soldados, olhando para aquilo tudo, já não acreditavam mais no que viam, porque viam um homem sereno, posto de joelhos, com a mão estendida, abençoando inclusive, e se prontificando a perdoar aqueles que o aprisionaram lá. E finalmente matam Maximiliano Kolbe. Injetam uma poção letal nas suas veias. E ele morre. Quem somos nós ao abrirmos os olhos pela manhã? Quem é você? Quem sou eu? Ao abrirmos os olhos pela manhã. Porque convenhamos, ao abrir os olhos pela manhã, a gente não se depara com um muro de concreto frio, cercado por arames farpados e soldados armados, desejando nada mais que o nosso fim, nossa morte. Sim, a gente encontra, sim, dificuldade na vida. Como eu dizia no início, perdas eventuais, raras. Como é raro a gente perder um pai, como é raro a gente perder um filho. De tempos em tempos, a gente perde alguém. Em geral, a gente perde essas pessoas de modo natural, inclusive, ou seja, com doença. Como é raro a gente, de fato, passar fome. Né? Como é raro a gente passar fome verdadeira. Como é raro alguém aqui que já tenha passado fome de verdade, né, na vida. É raro. Como é raro a gente não ter um lugar para dormir. É raro. Uma pessoa muito querida que eu atendia, nas sessões de terapia, abriu uma vez o Skype e já começou a sessão se queixando. E ela se queixava porque tinha acabado de se mudar, feito uma mudança. E ela havia se mudado de um lugar bom para um lugar melhor ainda. E numa passada de câmera, ela estava no Skype comigo, ela queria me mostrar o motivo do seu degredo, o motivo da sua reclamação. Ela pegou o computador, pegou o laptop dela e me mostrou o motivo. Né? Ela virou assim o laptop. E nesse giro, eu pude contemplar a pequena mansão que ela morava, com pessoas ali trabalhando, inclusive. Mas ela mostrou o motivo do seu degredo. Ela apontou para uma janela. E atrás da janela eu pude ver uma baía belíssima,
cercada por um relvado. Um relvado? Uma baía que tinha iates e barcos à vela. E ela apontou para a janela. O motivo do seu degredo, o motivo da sua tristeza, o motivo da sua reclamação era porque as cortinas não haviam chegado. E ela estava irritada, porque precisava despertar mais cedo, já que a luz do sol entrava pela janela e alcançava na cama, e ela já despertava. E ela reclamava, e ela começou reclamando de verdade. De verdade. E assim que a reclamação dela terminou, eu não pude fazer mais senão olhar um pouco a fundo na câmera, né? Porque nos olhos eu não conseguiria olhar, mas eu olhei na câmera a fundo do meu MacBook e esbocei um pequeno sorriso de contentamento. Olhei a fundo e fiz assim. Um sorriso de contentamento e interrogação. E imediatamente, porque ela era uma alma sensível também, né? Ela meio que esboçou um choro e começou a rir. E fez assim. E fez assim, né? Tapou, botou a mão na testa, balançando a cabeça. Esfregou, né? A cara com a mão e falou: meu Deus, doutor Ítalo. Aí eu ri e falei: meu Deus. Aí ela falou: que problemão. Já se dando conta de que se a gente tem a cabeça no lugar, os nossos problemas são cortinas mal postas. São janelas sem cortina. Olha, é um problema, sim, ninguém tem dúvida que uma janela sem cortina é um problema. Qual é o tamanho desse problema? E aqui está essa linha, essa é a linha que a gente traça. Aqui está essa linha, essa é a linha que se apresenta para a gente, uma fronteira. Ou a gente está do lado dos que se abatem com tudo e por tudo, ou a gente está do lado daqueles que pretendem afirmar gozosamente a magnanimidade da vida, a magnanimidade do que pode ser o ser humano, mediante uma contemplação verdadeira e calma da estrutura mesma desse mundo. A estrutura mesma desse mundo não nos deixa dúvida. A gente vive num mundo de carência, de falta. Tudo aqui nesse mundo, material, quebra, apaga, some, esvazia, afunda, voa. O que de fato a gente tem entre mãos? Essa é uma pergunta. Se a aposta da nossa vida é recolher entre as nossas mãos tudo quanto é material, ou tudo quanto nos dá prazer, ou tudo quanto nos dá satisfação apenas, a gente já apostamos sem dúvida na tristeza e no, anotem, fracasso. Por que, Ítalo, fracasso? Ora, pensa comigo. Se a aposta da minha vida é escrevê-la, desejando um argumento, desejando que a sua realização última, a sua realização final seja a acumulação, a posse de bem-estar, de saúde, de conforto, a gente perdeu. Por que a gente perdeu? Anota isso. Porque existe uma verdade derradeira, e talvez seja a única verdade, diante da qual a gente não pode escapar. O passo final da nossa vida é a morte. A gente vai morrer. E morrer significa perder a saúde. Morrer significa perder o fôlego. Morrer significa perder sangue. Morrer significa perder. Essa harmonia material. Isso é a definição da morte. Logo, se a nossa aposta é no acúmulo dessas coisas que nos dão conforto, nos dão bem-estar, a gente sabe já, a gente perdeu. Entenda, esse é um dos motivos maiores dos sofrimentos do nosso tempo. É apostar num argumento vital fadado à falha, fadado ao fracasso.
E a gente pode saber disso consciente ou inconscientemente. Os desejos de antecipar o fim da vida, os desejos de, bem, saibam, são uma aposta, em regra, nesse argumento vital feito para acabar, feito para dar errado. E esse é um dos lados. A gente pode estar desse lado da linha que a gente traçou no nosso coração. E a gente pode apostar, finalmente, na magnanimidade do coração humano, na magnanimidade das possibilidades humanas. A gente pode apostar em acumular atos, pensamentos, palavras sobrenaturais. É dizer, acumular atos, por exemplo, como desse Maximiliano Kolbe, de coragem, generosidade e sacrifício. Preste atenção e entra comigo nessa meditação. Fica comigo aqui e entra nessa meditação comigo. Para que a gente não tenha dúvida. Imagine a generosidade. Qual é a cor da generosidade? Qual é o cheiro da generosidade? Se eu pego a generosidade e a quebro, quantos pedaços ficam na minha mão? Olha, essas respostas não podem ser dadas. A generosidade não tem cor, não tem cheiro, não tem peso. A generosidade não pode ser pega na mão e quebrada e sobraram 7 pedaços. Por quê? Porque a generosidade, entenda, ainda que ela exista e ela é verdadeira, ela não tem matéria. A generosidade é uma realidade de tipo espiritual, que se atualiza, obviamente, quando eu faço um ato generoso. Mas eu só posso reconhecer que um ato é generoso porque existe a generosidade. Existe esse lugar que vai para fora da matéria e que eu aponto o meu pensamento, aponto as minhas palavras, aponto o meu ato, os meus atos, que seja. E a justiça? Se eu pego a justiça, qual é a cor da justiça? Qual o tamanho? Quanto mede a justiça? Não mede, não tem tamanho, não tem cor, não tem cheiro, não tem peso. A justiça também é uma dessas realidades porque ela é real e imaterial. Fala, e a verdade? Qual é o tamanho da verdade? Qual é, mais uma vez, o peso, a cor? Olha, a verdade também é uma dessas realidades, porque ela existe, ela está de pé. E ela não tem matéria. Isso equivale a dizer o seguinte, como vimos no início. Se a gente aposta a nossa vida no acúmulo de bens materiais que nos vão dar conforto, prazer, a gente já perdeu. O nosso argumento vital encaminha-nos para a queda, para a falência, para a perda. Isso parece claro, né? Quando a gente põe desse jeito. E aqui que está o ponto. Por isso que a gente diz, olha, a vida espiritual, ela não é uma historinha de criança, ela não é um conjunto de lendas, ela não é algo de tolos e pessoas crédulas, que não é uma crendice. A vida espiritual é uma realidade, diria, mais real do que esse monitor, esse celular que está na tua frente. Porque esse monitor, esse celular que está na tua frente, quebram. Ficam obsoletos, param de funcionar, a bateria acaba. Somem. No entanto, essa dimensão espiritual essas não acabam. Essas não se perdem. Essas não esvaziam. Essas não somem. Essas não apodrecem. Essas não enferrujam. Essas a traça não come. O ladrão não rouba. Portanto,
No nosso dia a dia, há uma linha no chão, mais uma vez eu falo, que a gente vai traçar, a gente vai olhar para isso agora, nessa nossa última meditação do primeiro dia do retiro, com muita valentia, com uma certa, eu diria, violência santa. De que lado nós estamos? Nós somos aqueles que olhamos as janelas sem cortina e nos ajoelhamos diante desse altar que sacrifica nossos argumentos mais altos? Ou nós somos do outro time? Daqueles que buscam ter almas atentas, que buscam em cada ato, em cada circunstância, encontrar esse quid divino, esse quê de transcendente que há em cada coisa, ou seja, num bebê que chora à noite, eu posso encontrar uma janela sem cortina. Eu posso encontrar num bebê que chora, no meu bebê que chora à noite, eu posso encontrar um chamado. A minha falta de descanso, a minha falta de sossego. Ou eu posso estar ali diante dele como quem deseja responder um sim generoso a um mandato divino. Cuide dessa criança numa família, nessa família que eu te enviei. É uma decisão, no fundo, do nosso coração, e somente do nosso coração. Do nosso coração, e somente do nosso coração. Né? Num colega de trabalho mais lento, mais, às vezes, emburrado, às vezes não tão pontual, eu posso encontrar alguém que fere o meu conforto, que fere a minha expectativa, sei lá, de uma engrenagem que funciona perfeitamente. E que, é claro, como eu sou o senhor do universo, todo o orbe deve girar ao redor do meu umbigo. Ou eu posso encontrar ali uma ocasião de ajudar aquela pessoa, ajudar aquela alma a cumprir melhor o seu dever. Com mais alegria, com mais empenho, com mais esforço. Que isso dure anos, que isso dure 1, 2, 3, 4 dias, anos, que seja. Essa é a tal da decisão. E anotem. Um mês vivido assim apaga toda uma vida de erros para trás. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia do ideal cristão. Nós somos a religião, nós somos a civilização, a religião do perdão. E não é o perdão apenas um com o outro, isso também. Mas nós somos como que aquele que pode renascer sempre. Por isso somos vivos. Por isso nós somos vivos. E é necessário, óbvio, na nossa vida é necessário, óbvio, sempre essa atenção. Nós somos, preste atenção, nós somos um animal espiritual. Animal racional. Zoon politikon, diria Aristóteles, logo no início do seu livro da política. Aquele animal político, ou seja, não político no sentido de votar em partidos políticos, não no sentido de participar de uma democracia, não é isso, mas no sentido de precisamos conviver, convivemos uns com os outros. Para a gente não basta, para os homens, para que sejamos homens e mulheres, não basta que a gente esteja com as nossas necessidades fisiológicas atendidas. Nós precisamos, claro, nos comprometer, óbvio, com o bem-estar de quem está ao nosso lado. Zoon politikon. Isso é fazer política. É se comprometer com o bem-estar, com o bem-viver de quem está ao nosso lado. Nós somos um animal racional, ou seja, um animal. Nós temos a natureza animal. Carne, temos carne.
racional, ou seja, nós buscamos a razão por trás das coisas e não nos contentamos apenas com a matéria, mas buscamos a razão por trás das coisas, ou seja, qual é a razão, qual é o sentido por trás desse mundo que se me apresenta. Ou o homem e a mulher, ou vivemos com os olhos e coração postos nessa realidade profundamente humana, que é a realidade que busca, essa realidade que exige que a gente busque a razão, o sentido por trás daquilo. Por trás daquilo que se apresenta pra gente. O homem é esse animal que consegue se comprometer, diferente dos nossos queridos cachorrinhos, que a gente tanto gosta, que a gente pode dizer até que ama, em alguma medida, nossos animaizinhos de estimação, mas esses bichinhos, eles não conseguem se comprometer. Esses bichinhos, eles não conseguem se comprometer no tempo, eles não conseguem dizer ou entender, se nós falarmos para ele, olha, se a gente quiser ensinar, na segunda-feira a gente vai sair para tomar uma vacina. Ele não vai estar pronto na segunda-feira. E não é porque ele não tenha, não é porque o bichinho não tem um sistema de linguagem. Ele tem, ele consegue fazer um monte, a gente adestra os animais, não é isso? Mas ele não consegue nunca estar fora do tempo. Ele não consegue se colocar à distância da matéria, por cima, e olhar tudo o que acontece conceitualizando, entendendo, raciocinando acerca das realidades. Ele está no fluxo. Ele está no fluxo da matéria. E é fofo por isso. A gente ama os nossos animaizinhos assim. O ser humano ele é um pouco diferente. A gente consegue conceitualizar. A gente consegue se colocar, como quem diz, entre aspas, à distância da matéria, porque a gente tem essa parte, entre aspas, também espiritual, que olha para a realidade como um todo. Somos animais racionais. Ou a gente dá vida a essa realidade, a gente deseja viver profundamente aí, precisamente aí, encontrando os conceitos por trás de cada situação que parece bárbara, que parece puramente material, que parece alienante. Como o exemplo que a gente dava no início da meditação, do Maximiliano Kolbe, que não se deixou abater pela carestia, pela doença, pela falta de matéria, mas pelo contrário, se elevou por cima daquilo tudo e disse um sim para a generosidade, um sim para o amor, um sim para a esperança daquele sujeito que tinha mulher e filhos fora do campo de concentração. O homem é chamado a essa vida. A essa vida. E a gente precisa estar inteiro nessa vida. A gente não pode, como quem pega uma faca e cortar o homem. Ou nós somos plenamente homens, ou já estamos mortos, por assim dizer. Olha, a gente não consegue pegar, preste atenção aqui, a gente não consegue pegar um cachorrinho e cortá-lo ao meio e termos dois cachorrinhos. Se a gente corta um cachorrinho ao meio, pela sua complexidade, ele se torna um cachorro morto. Se a gente pega um gato, um gatinho, e o corta ao meio, a gente tem um gato morto. Outros seres vivos não são assim. Se a gente pega aquela plantinha e a corta ao meio, a gente pode ser que tenha duas plantas, dependendo do tipo de planta. Se a gente pega uma pedra e quebra a pedra ao meio, a gente tem duas pedras. São seres menos complexos. Se a gente pega uma pedra e a quebra ao meio, a gente tem duas pedras. Se a gente pega uma planta e dependendo do jeito, a gente a corta ao meio, a gente tem duas plantas. Se a gente pega um cachorro e o corta ao meio, a gente não tem dois cachorros, a gente tem um cachorro morto. E se a gente pega um ser humano e o corta ao meio, ou seja, a gente dissocia essa vida espiritual da sua instalação material, a gente tem um homem morto. A gente não tem dois homens, a gente tem um homem morto. Então, para nós, é necessário uma integração profunda de corpo e espírito, nunca uma dissociação. Não existe maniqueísmo na vida cristã, na vida do espírito. Ou a gente encontra esse quê de divino nas circunstâncias concretas e materiais do nosso dia a dia, ou a gente não encontrará jamais, porque estaremos mortos. Seremos como que almas mortas, almas podres. Pessoas mortas, pessoas podres.
Portanto, é necessário para que a gente tenha essa vida que vai se descortinando para a gente aqui, ou vai se redescortinando para a gente aqui, é necessário que a gente tenha um profundo comprometimento em viver tudo isso. Viver de olhos postos nesse chamado diário e cotidiano a encontrar esse quê de divino nas circunstâncias do nosso dia. E para isso, eu queria passar 2 exercícios para a gente nessa noite. 2. O primeiro, já que está à noite, para a maioria dos que estão aqui me ouvindo, alguns estão me ouvindo da Austrália, né, outros de outro canto do mundo. Eu queria que a gente entrasse debaixo de um chuveiro gelado, agora, saindo da live, né? Saindo da meditação, entrasse debaixo do chuveiro gelado e percebesse na gente os movimentos de incômodo. Por que diabos eu não consigo me enfrentar com uma contrariedade física? Porque passa. A contrariedade física passa. Por que eu não consigo entrar debaixo de uma água gelada? Porque talvez eu ainda esteja muito apegado ao conforto e aos bens desse mundo, e talvez essa seja uma explicação, ou aí esteja a raiz da explicação. Por que a minha vida espiritual não deslancha, não voa? Porque eu não quero ainda ter uma vida espiritual, eu quero ter uma vida material. Isso é só um sinal. É um sinal de exame. É um chamado. Olha, por que eu não consigo me enfrentar com essas contrariedades básicas da vida? Porque talvez eu não queira ainda ter uma vida humana. Eu esteja apostando numa vida morta. Não é? Então, esse é o primeiro exercício. O primeiro exercício é esse. Por mais frio que esteja o lugar onde você mora, não acontece nada. Vai passar. Vai passar. Daqui 4 segundos, 5 segundos. Quando você estiver seco, passou. Eu quero que a água gelada que escorre pelo seu chuveiro denuncie o tipo de vida que você está vivendo e se nega em confessar que está vivendo. E depois vai buscar no grupo de oração, vai buscar na igreja, vai buscar o que quer que seja, uma pretensa vida espiritual que jamais te trará frutos, porque você não a quer, você não quer uma vida espiritual ainda. Você precisa aprender a declarar isso e confessar que você tem apostado numa vida animal. Miseravelmente. Só que o homem não é um animal. O homem é um ser humano, é um homem. O homem é esse ser espiritual. E é evidente que quando a gente vive às espaldas, de costas, para a nossa realidade, a gente é infeliz. A gente só é feliz. A gente só é pleno, a gente só é realizado, a gente só encontra o sentido quando a gente age, opera diante da nossa função, diante daquilo que a gente foi chamado para ser. O ser humano foi chamado para ser esse ser que responde ao mundo espiritual, responde à generosidade, dá uma resposta satisfatória aos chamados da generosidade, dá uma chamada satisfatória aos chamados da justiça, dá uma chamada satisfatória aos chamados do amor, da esperança. Que esse exercício simples da água fria caia pra gente como uma espada que denuncia o tipo de vida que a gente está querendo viver. Olha, eu já estou te dizendo. Haverá tragédia. Haverá tragédia. A tragédia de você chegar ao fim da vida e não se reconhecer. Porque você acumulou no seu argumento, se acumulou na sua biografia porções simplesmente materiais do mundo. Você apostou nas porções materiais do mundo. Só que, como a gente sabe, a matéria se decompõe, a matéria apodrece, a matéria some. Portanto, você olhará para a sua vida e não encontrará nada. Porque essas coisas que você acumulou na sua vida, que você articulou na sua vida, têm característica material. De podridão, porque apodrece. De fratura, porque quebra. De esfarelamento, porque rui, porque vai à ruína.
Primeiro exercício. Esse. Segundo, e esse já sim, mais propositivo, mais afirmativo. O primeiro é um diagnóstico, que se você vence, já é terapêutico. O segundo exercício da nossa noite aqui, do primeiro dia do retiro, é uma disposição real e verdadeira. E me tomem por ser um repetidor, porque eu estou repetindo isso mais uma vez, mas esse aqui é talvez um dos exercícios com mais benefício para a sua vida espiritual, que é não reclamar, em hipótese alguma. Aconteça o que acontecer, não reclamar. Se você sair daqui e for assaltado, você perder dinheiro, você encontrar um pai morto na calçada, não reclamar. Encontrar ali essa fatia da realidade transcendente, essa sim é real. Onde está a misericórdia de Deus aqui? Onde está a bondade aqui? Onde está a justiça aqui? Onde está a alegria aqui? Onde está a generosidade aqui? Onde está o serviço aqui? E agir em consequência. Com o coração aberto. Desejando aquilo. Verdadeiramente. 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 Não reclamar. Não reclamar. Em hipótese alguma. Por quanto tempo, Doc? Olha, até o fim do retiro. Mas renove esse propósito. Semana a semana. Que esse propósito seja um assunto do teu exame diário. Reclamei? 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 De quê? Por quê? Por quanto tempo? Foi uma reclamação exterior ou foi uma reclamação mental? Portanto, esses dois exercícios instalam a gente, fazem com que a gente tome posse dessa natureza humana. A gente ainda está no campo da natureza. Amanhã a gente já avança, dá um passo a mais para as práticas propriamente espirituais. Aqui a gente está educando a nossa natureza. E essa educação vai trazer muitos benefícios para todos. Então, o banho, vocês já entenderam, a água gelada, esse incômodo verdadeiro. E depois, uma disposição habitual, exterior e interior, ou seja, que essa reclamação não saia nem pela boca e que a gente reconheça rapidamente quando essa reclamação é murmuração interior. Há quem nunca reclame para fora, mas que seja mas que é um poço, um balde, uma geladeira cheia de potes com rótulos de reclamação. Há quem seja assim. Então, de que lado a gente está? Nós somos aqueles que se curvam diante das janelas sem cortina e sacrificamos diante desse altar nossas aspirações mais altas do espírito humano, ou nós somos do outro time, ou desejamos ser do outro time, daqueles que entenderam o que é o ser humano. O ser humano não pode estar cortado, não pode estar cindido, não pode estar separado. Mas o ser humano, ele precisamente precisa se articular. Ele precisa fazer essa articulação entre esses desejos mais altos do espírito e a sua vida material cotidiana. Eu dei aqui recursos para vocês muito concretos nessa segunda meditação, para que a gente comece a pôr em curso tudo isso. Experimente realmente uma posse real e verdadeira, sem pirotecnias, mas profundamente humana, simples e eficaz. Para que a gente comece a notar que as práticas espirituais, então, as que a gente tem, as que a gente vai incorporar na nossa vida, começam a dar resultado. Amanhã nos vemos às 7 horas da manhã. Será entregue nos grupos o resumo do primeiro dia. Materiais são como um apoio, exclusivos para quem está no grupo. O link para esses grupos de WhatsApp, para facilitar a vida de vocês, está aí no chat e tem o QR Code aqui na tela. Fiquem com Deus, um abraço e nos vemos amanhã às 7 horas da manhã. Até lá.